Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente está a apresentar aos senhores diz respeito ao programa de autorregularização que foi instituído no ano passado através da Lei 14.740, de 29 de novembro, e que foi regulamentada pela Instrução Normativa 2.168 de 2023, 29 de dezembro. Esse programa de autorregularização de tributos no âmbito da Receita Federal é um programa que se estende agora, se encerra o prazo de adesão no dia 1º de abril de 2024. E o que prevê esse programa? A todos aqueles contribuintes que deixaram de recolher tributos cujo vencimento tenha se dado até 30 de novembro, esses contribuintes eles podem regularizar essa situação com pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos, pagamento uma entrada de 50% à vista, com redução de multa e juros, e o restante em 48 vezes. Então, o programa, como ele diz, é um programa de autorregularização que tem por objetivo débitos que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, ou seja, aqueles débitos que não foram declarados em DCTF, na DCTF Web, ou seja, o fisco ainda tem o desconhecimento da existência desses débitos. Então, os contribuintes cometeram falhas ou algum procedimento inadequado, podem regularizar essa situação, fazendo agora a constituição dos créditos, né, e depois entrando com o pedido de parcelamentos. Então, não podem ser incluídos nesse programa os débitos que foram declarados até 30 de novembro, espontaneamente, através do DCTF Web. Não podem ser incluídos nesse programa os débitos com vencimento a posterior 30 de novembro e também não podem ser incluídos nesse programa débitos do MEI e do Simples Nacional. Então, como eu disse, aqueles contribuintes que têm débitos que não foram declarados até 30 de novembro, eles podem fazê-lo agora mediante a declaração desses débitos via DCTF Web e pedir entrar no ECAC lá com o pedido de parcelamento especial. Até o prazo para adesão vai até 1º de abril. O contribuinte ele tem que pagar à vista 50% dos débitos, ele vai ter desconto de multa e juros, né, 100% da multa e dos juros. Ele vai ter que pagar à vista 50% dos débitos e o restante ele vai parcelar em 48 prestações. Sendo que na parcela à vista, o contribuinte pode fazer uso dos créditos fiscais originários de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo da contribuição social limitada a 50% do débito. Então, é um benefício expressivo para aqueles contribuintes que, tendo condições de fazer essa adesão e regularização de débitos para fazer o pagamento. Então, o alerta: esse programa de autorregularização se encerra em 1º de abril. É lógico que os contribuintes que estão nessa situação vão ter que tomar as providências até o dia 27, 28 de março para poder aderir a esse programa, porque tem que fazer a confissão dos débitos na DCTF Web, para depois entrar dentro do ECAC e fazer a adesão ao parcelamento. Então fica aqui o nosso alerta para mais esse programa, cujo prazo de adesão se encerra em 1º de abril. Não deixe para a última hora, porque é para evitar transtornos. Agora, ainda dentro da esfera federal, nós fizemos destaque aqui na questão da DCTF, relativa ao mês de janeiro de 2024, cujo prazo de entrega vence agora nesse mês de março. É nesta DCTF de janeiro de 2024 que os contribuintes devem assinalar a opção pelo regime de tributação das variações cambiais decorrentes de direitos de crédito, direitos e obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio. Como todos bem sabem, as variações cambiais, já de longa data,
elas, para fins fiscais, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, elas sofrem tributação, como regra geral, pelo regime de caixa e, por opção dos contribuintes, pelo regime de competência. Então, na DCTF do mês de janeiro de cada ano, é que os contribuintes assinalam a opção que vão exercer durante todo o ano calendário de 2024, no caso agora nós estamos falando da DCTF de janeiro de 2024. Então, os contribuintes devem tomar um cuidado muito grande na entrega da DCTF para que seja assinalada a opção correta, aquela opção que já exerceram no encerramento do balanço 2023 e que vai valer para 2024. Vão manter o regime de caixa, vão ficar no regime de competência ou vão migrar para a caixa. Então, nessa DCTF tem que ser assinalado. E a gente sempre destaca que deve ser dado um cuidado especial nessa DCTF, porque o campo onde é assinalado o regime de opção, ele é um campo específico e muitas vezes a gente vê casos onde os contribuintes, por desconhecimento, marcam a opção errada. E o que acontece? De acordo com as regras da Receita Federal, uma vez marcada a opção errada, só é possível fazer a retificação da informação prestada na DCTF de forma errônea se essa DCTF for retificada até o prazo de entrega efetiva da declaração, de vencimento normal. Passado o prazo de vencimento da entrega da DCTF, o contribuinte não tem mais a opção de retificar a DCTF para mudar de regime, o regime adotado, que foi assinalado na DCTF. Então, nós deixamos aqui um alerta especial para, na entrega da DCTF do mês de janeiro, os contribuintes adotarem um cuidado redobrado para a correta opção de tributação das variações cambiais, de direitos, de crédito e obrigações para o ano calendário de 2024. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir seriam esses dois. Fiquem agora na sequência com os colegas Alexandre e André na área fiscal e previdenciária. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se à prorrogação do prazo do pagamento do ICMS para os estabelecimentos localizados em municípios atingidos pelas enchentes. Com isso, o Decreto 57.480 alterou o Decreto 57.259, que amplia o prazo de pagamento de débitos de ICMS devido por estabelecimentos localizados em municípios declarados em estado de calamidade pública, visto no último painel tributário. Dita ampliação decorre do fato de que foi informado erroneamente o prazo para pagamento integral do imposto, que deveria ocorrer até 28 de dezembro de 2023, quando o correto seria até 27 de março de 2024. Também tivemos a publicação no site da Nota Fiscal Eletrônica de um informe técnico para divulgar a atualização da tabela de combustíveis sujeitos à tributação monofásica do ICMS e novos valores ad rem a serem aplicados a partir de 1º de março de 2024. Desta forma, a partir de 1º de março de 2024, os combustíveis sujeitos à tributação monofásica terão novas alíquotas por unidade de medida para fins de adjudicação de créditos de ICMS quando de direito da empresa. Em se tratando de orientações normativas, tivemos as publicações das instruções normativas 11, 12, 13 e 14, tratando dos seguintes assuntos respectivamente. Primeiro,
capacidade do auditor fiscal de suspender a inscrição estadual do contribuinte, desde que esteja de acordo com a sua lotação. Segundo, obrigatoriedade de manutenção do credenciamento no domicílio tributário eletrônico durante o prazo decadencial das obrigações tributárias para contribuintes que tenham o CGCTE baixado ou cancelado. Terceiro, fixação a partir de 1º de março de 2024 para fins de substituição tributária do ICMS da lista de preços finais ao consumidor de bebidas frias relacionadas no apêndice 2, seção 3, item 1 do regulamento do ICMS. E, por fim, tivemos a alteração da relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade da substituição tributária do ICMS, ou seja, não haverá a tributação por substituição tributária nas operações internas destinadas a distribuidores hospitalares, devidamente relacionados no anexo da Instrução Normativa 14, para vigorar a partir de 1º de março de 2024. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia. Na última quarta-feira foi publicada a medida provisória número 1208, que revogou a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Essa reoneração estava prevista na medida provisória 1202, publicada no final do ano passado. Com a edição da nova medida provisória, as empresas de que trata os artigos 7º ao 10º da Lei 12.546 poderão retornar a optar pela CPRB em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de salários. Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar e que é importante relembrar, que com a entrada do Fundo de Garantia Digital, os recolhimentos do Fundo de Garantia de rescisões que ocorrerem a partir de 1º de março desse ano, bem como o Fundo de Garantia Mensal de março de 2024, deverão ser recolhidos via guia gerada no FGTS Digital. Portanto, o empregador não deve utilizar a guia rescisória, que é a GRRF Conectividade Social, para efetuar os pagamentos do Fundo de Garantia sobre a rescisão, sob o risco de ter que solicitar devolução desses valores à Caixa Econômica Federal e ainda ter que pagar novamente via FGTS Digital, inclusive com encargo se houver eventual atraso no pagamento. Caso o empregador tenha que realizar qualquer recolhimento de competências anteriores a março de 2024, mesmo que em atraso, deverá utilizar o sistema Conectividade Social da Caixa. O parcelamento de débitos até fevereiro de 2024 também será realizado pela Caixa Econômica Federal, bem como qualquer pedido de devolução de valores desse período. Em caráter excepcional, todas as empresas poderão utilizar o Conectividade Social e os sistemas a ele integrados para a geração de guia de recolhimento do Fundo de Garantia decorrente de processo trabalhista, mesmo após a entrada em operação do FGTS Digital em 1º de março desse ano. Desse modo, até que a Secretaria de Inspeção do Trabalho publique em edital a data a partir da qual deverá ser utilizada a funcionalidade de geração da guia respectiva por meio do FGTS Digital, continuarão a ser utilizados os códigos 650 e 660 da tabela de códigos de declaração recolhimento do CEFIP,
conforme orientações que serão dispostas no Manual de Orientação ao Empregador, recolhimentos mensais rescisórios ao FGTS e das contribuições sociais, publicado pela Caixa Econômica Federal. Devido a instabilidades no sistema, o Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou para 8 de março o prazo para as empresas com 100 ou mais funcionários realizarem um preenchimento ou a retificação do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios no primeiro semestre de 2024. O preenchimento pelas empresas deve ser feito por meio do portal Emprega Brasil. As informações serão utilizadas para a verificação da existência de diferenças salariais entre mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo. Os relatórios semestrais de transparência salarial utilizarão os dados de salários e ocupações de mulheres e homens já informados pelas empresas pelo E-Social, e as empresas estão sendo solicitadas a prestar algumas informações adicionais sobre critérios de remuneração e ações que apoiem a contratação e a promoção de mulheres nas empresas. Todas essas informações serão consolidadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e disponibilizadas para disseminação, tal como determina a legislação em março de 2024. Caso a empresa não cumpra com a publicação do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, será aplicada uma multa administrativa cujo valor corresponderá a até 3% da folha de salários, limitado a 100 salários mínimos, além de multas em caso de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Nos casos em que for verificada a desigualdade salarial, as empresas com 100 ou mais empregados deverão elaborar e implementar um plano de ação para a mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no encontro dessa semana. Tenham todos uma ótima semana.